Como nós devemos seguir a Jesus? Como nós devemos viver de maneira que vá me fazer seguir e caminhar de acordo com a vontade de Jesus? O Senhor ensinou em Mateus capítulo 7, versículo de número 13, que existem dois caminhos, não há um meio termo. Há dois caminhos somente. Ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Poucas pessoas vão querer permanecer, vão querer continuar a caminhada com Cristo. Porque muitos começam e não terminam. Porque muitos na metade do caminho desanimam. Porque o Senhor está sendo claro, a porta é estreita. Como nós podemos identificar isso? Num caminho largo, você tem espaço para você fazer o que você quer. Dizia minha mãe quando era criança, ela me falava: aqui você não pinta e borda, aqui você faz o que eu deixo você fazer. Eu acredito que uma pessoa que queira realmente andar com Deus, ela não pode se achar dona de si. Ela precisa sim ser dirigida por Deus. Para uma pessoa caminhar com Jesus, viver com Jesus, para ela caminhar com o Senhor Jesus, ela precisa estar atenta à caminhada dela. Olhar para os passos de Jesus e também olhar para os seus passos, fazer como se fosse algo similar, você conseguisse assemelhar-se ao Senhor Jesus. O Senhor fala para nós aqui em Mateus, o capítulo que nós vamos começar é o capítulo de número 8, agora sim no estudo, a partir do versículo 18. O que Jesus ele é indagado? Olha o que acontece aqui, ele acaba de curar a sogra de Pedro acabou de servir a eles e Jesus levanta, não se acomoda, não fica na casa da sogra de Pedro, não fica ali bardoso, ele se levanta, pois a obra é grande, diz a palavra em Lucas capítulo 10, a seara é muito grande, são poucos os ceifeiros, são poucos os que querem realmente fazer a diferença. E Jesus, por sua vez, ele não fica esperando as coisas caírem do céu, como algumas pessoas esperam que vai acontecer. Tem que se trabalhar, tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que orar, tem que ir a campo, tem que falar do nome do Senhor. E Jesus sai da casa da sogra do Pedro, e aqui no versículo agora de número 18 diz assim: e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, Mateus capítulo 8, versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. Acredito que todas as pessoas que elas têm aquele espírito de liderança, elas não gostam de serem lideradas, elas querem sempre mandar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pessoas que são líderes natos, pessoas que nascem com esse entendimento de liderar, de estar à frente de trabalhos, sejam eles quais forem, seja no reino de Deus, seja no trabalho profissional, a pessoa que tem essa pegada, esse entendimento de liderança, de visão, sempre precisa entender o que diz Romanos 13. Romanos 13 fala sobre aquela questão da hierarquia, de você respeitar o que está acima, de você respeitar as suas ordenanças, as suas lideranças. O líder Jesus, ele disse com todas as letras para todas as pessoas: eu não faço minha vontade, mas eu faço a vontade do meu líder. Ele faz a vontade do Pai. Então Jesus, por sua vez, agora com o comando dos seus 12 discípulos, ele disse: olha gente, passemos para outra margem. Já sabemos que lá na leitura de Lucas, nós sabemos que já era tarde, já era noite, já estava escuro do dia. Eles tinham já passado do horário de descansar.
Só que Jesus deu uma ordem, nós precisamos continuar passando para outra margem. Havia uma obra a acontecer lá em Gadara, você deve se lembrar, lá em uma das cidades de Decápolis, era a reunião de 10 cidades ali em Decápolis, que estava aquele endemoniado gadareno. Jesus precisava chegar até a casa do gadareno. Jesus precisava chegar até ali para libertar aquela família, libertar aquele homem, aquela família e aquela cidade. Porque todos da cidade sabiam a dificuldade e até mesmo fugiam do gadareno. Só que claramente nós vemos que há no Senhor Jesus aquele sentimento, aquele desejo de continuar, de não parar, para que Ele possa dar solução ao problema que já muito já está acontecendo. Então, nós conseguimos perceber que a liderança de Jesus não é somente uma liderança que ordena, mas ele tem um propósito, ele tem um princípio, ele tem uma base para então ensinar seus discípulos. Então, uma pessoa que lidera, seja em qualquer área, ela tem que aprender a ser liderada. Só se torna um grande líder quem aprende a obedecer às suas lideranças. Então, guarde isso no seu coração, seja uma pessoa obediente. O líder enviou a mensagem, deu-lhe a palavra, deu-lhe a direção, acate, porque a liderança ele está como os olhos de águia, enxergando à frente de você. Está vendo o que os seus olhos não podem ver. Não que você não tenha capacidade para tal, mas o Senhor, Ele entende muito antes de você abrir sua boca, Ele já sabe o que estava no seu coração. Então, venha ao nosso entender que nós precisamos aprender a obedecer. Versículo de número 19. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Este escriba, por sua vez, não era discípulo. Não era um dos que já os 12 discípulos que estavam com ele. Era alguém que disse: olha, Senhor, pela tua pregação, pela tua vida, pela tua conduta, por tudo que tenho visto, eu quero também ser um discípulo. Eu quero ser um seguidor do Senhor. Aonde o Senhor estiver, ou seja, o local onde o Senhor residir, onde o Senhor armar ali a tua tenda, ali também estarei eu. Foram essas palavras desse escriba. Jesus, escutando essas palavras, eu acredito que ele, sabendo da porta estreita, sabendo o caminho largo que existe, sabendo que poucos encontram o caminho estreito e permanecem nesse caminho, Jesus agora fala isso aqui, versículo 20. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu, elas têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Entendo eu que Jesus estava com a intenção de trazer o escriba para perto e mostrar para ele que a caminhada dele, a caminhada daquele que caminha em prol do Evangelho do Reino de Deus, a caminhada não é fácil. As pessoas às vezes dizem: quando eu virei crente, quando eu aceitei Jesus, quando eu fui para a igreja, essas coisas apertaram, ficou mais difícil a vida, porque tudo se torna difícil. Tudo se tornou difícil porque para você ainda o Evangelho não é algo que você tem como prazer na tua vida. Uma pessoa que tem o Evangelho, Jesus, como prazer e base de sua vida, essa pessoa automaticamente ela começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. E Jesus traz o escriba e fala assim: deixa eu te dar um vislumbro do que acontecerá caminhando comigo. Jesus fala: olha, as raposas elas encontram uma toquinha para ela. Você vai encontrar que as aves do céu elas vão preparar um ninhozinho e vai ter uma morada para elas. Já o Filho do Homem, ele não tem nem sequer onde colocar a cabeça para dormir. Se você pensar lá atrás em Jacó, quando Jacó lá em Gênesis capítulo 28 diz que ele colocou a cabeça dele para dormir no relento, numa pedra, ele sonhou com anjos subindo e descendo, trazendo as bênçãos para ele, mas o Senhor disse: eu não tenho nenhuma pedra para recostar a minha cabeça. A minha parada, a minha vida é fazer e cumprir a vontade do meu líder, do meu Pai, do meu Senhor, o meu Deus. Então veja que ele traz ali ao coração desse escriba
um entendimento que talvez para muitas pessoas há falta. Por exemplo, você vê pessoas que elas têm um sentimento no coração de que são de Jesus, que querem fazer a obra de Deus, mas a pessoa ela acha difícil ir para a igreja. A pessoa acha difícil sentar no banco da igreja e ficar 1 hora escutando o pastor pregar, ela acha difícil. Ela acha pesado, talvez você pense assim. Ficar assistindo um pastor pregar 30 minutos de uma mensagem na TV é um peso, mas quando você troca de canal, põe no YouTube, põe em Facebook, põe não sei o que, põe não sei o que, e você fica ali atento àquilo e você não vê o tempo passar. Porque larga é a porta. Larga é a porta que te leva à perdição. O caminho largo te faz você sentir prazer, porque você faz o que você quer. Então Jesus diz, olha, você quer me seguir? Você vai ter que entender que aqui não vai ser fácil. A gente vai ter que levantar de manhã e trabalhar até mais tarde. E não vai ser em troco de nada. Você não vai receber 1 centavo por isso. Você vai trabalhar por amor. É isso que Jesus fala para ele. Aí diz o versículo 21. E outro dos seus discípulos disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Eu acho que aqui algumas pessoas até compreendem de forma errada as palavras que Jesus vai responder. Parece que Jesus até é um homem mau. E eu tenho a dizer a você que muitas pessoas estão vivendo, querendo andar com Jesus, viver para Jesus, andar na obra dele, ser conduzido por Deus, mas não esquecem o passado. O Senhor responde, versículo 22, Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Pensando aqui dentro do meu coração, no meu pouco entendimento, acredito eu que Jesus, quando disse essas palavras, ele quis falar para esse discípulo, olha, a pessoa que partiu, ela não volta mais. E outra coisa, a impressão que algumas pessoas ficam é que Jesus foi tão mal, tão duro, dizendo, olha, eu não posso nem sepultar o meu pai. Ele disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Nós entendemos que a existência dessa vida, ela é muito mais importante do que aquilo que se foi. Mas pastor, era o pai dele. Entenda que Jesus não está tratando com desprezo ou com desdenho a vida, ou melhor, a morte do pai. Isso aqui é um exemplo para que nós possamos entender que o Filho do Homem tem que continuar. Não há tempo para os sentimentos falarem mais alto. Não há tempo para você sentir uma dorzinha. Ai, porque agora para mim está tão difícil. Ai, eu não consigo mais orar, eu não tenho tempo mais para ir para a igreja, eu não vou mais na igreja, ai pastor, eu não tenho tempo sequer para cuidar de mim, pastor. Muitas pessoas estão assim. Então, que guarde no seu coração essas palavras. Muita gente está trilhando um caminho que ela está achando estar muito bem, mas quando vier uma batalha, quando ela tiver que andar como Jesus, porque Jesus está dizendo, olha, o Filho do Homem não tem sequer um local para dormir, não há paradeiro fixo para nós temos que seguir fazendo a obra de Deus. Aí você veja essas palavras que são tão diretas, porque isso aqui acontece rapidamente, isso aqui é uma conversa. Porque você vai se lembrar, começamos no versículo 18, porque Jesus disse, passemos para outra margem. Jesus já tinha dado uma ordem. Jesus já tinha enviado seus discípulos a fazerem uma obra. Mas um dos discípulos pergunta, Senhor, eu quero lá, antes de seguir o Senhor, eu quero fazer tal coisa. Eu quero lá ver meu pai. Então veja que a Bíblia fala assim, aquele que coloca a mão no arado, aquele que coloca a mão no arado, a pessoa que começa a andar com Jesus, a viver em prol do reino de Deus, ela não pode olhar para trás. Ela não pode olhar para trás, porque se ela olhar para trás, ela não será apta a entrar no reino dos céus. O que significa isso? Ela não terá espaço no céu. Mas quanta coisa boa essa pessoa já fez, ela parou por enquanto. Não, a vida com Cristo é até o último dia de fôlego de vida. Nós temos que viver para Jesus, a nossa vida é viver para Cristo. O apóstolo Paulo falou isso lá em Atos dos Apóstolos 20, versículo 24. Olha as palavras do apóstolo Paulo.
Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele toma a palavra e diz, olha, a minha vida, tudo que eu vivi, o que eu tive, deixei de ter, o conhecimento humano, a teologia, a história, isso para mim tudo fica para trás, porque eu quero fazer cumprir o ministério que eu recebi e com alegria. Sendo apedrejado, sendo xingalhado, sendo zombado, escutando fake news, escutando mentiras a respeito dele, porque ele estava aqui agora na Macedônia, sendo levado agora a um interrogatório que levaria ele a um julgamento, a uma dor tremenda da própria morte, por perseverar Jesus na sua caminhada. Então, como devemos seguir Jesus? Primeiro, nós temos que aprender a ouvir a voz do bom pastor. João capítulo 10, versículo 15. Eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem. As ovelhas que são de Jesus conseguem ouvir com clareza a palavra de Jesus e falar, é isso que eu tenho que fazer, é desse jeito que eu tenho que viver. Quando então Jesus, ele deu essa ordenança para o apóstolo Paulo, ele assumiu. Ele disse, eu vou viver para Jesus. No entanto, que agora está quase terminando o seu ministério terreno, ele está quase sendo entregue à morte. O apóstolo Paulo fala com todas as letras, eu quero cumprir somente a carreira, o ministério que o Senhor Jesus, ele me deu. Esse era e é o prazer daquele que quer sim seguir Jesus. Agora, se você não quer seguir Jesus, a primeira batalha que você tiver, você vai pensar em desistir. Sabe por quê? Porque Jesus disse, passe para outra margem. Lá agora, voltando novamente em Mateus 8, agora versículo 23. Diz assim, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque perecemos. Deixa eu perguntar para você, você consegue compreender que Jesus, ele entra no barco, estão passando para outra margem, e Jesus, ele vai tirar uma soneca. As pessoas que andam com Deus, elas vão sempre estar sendo solicitadas. Sempre, se você é de Jesus, você fala, nossa, é muita coisa para fazer, meu Deus, é tanta coisa para atender, é igreja, é pessoa, é povo, são tantas coisas, é atendimento, tem que orar pelo irmão, tem que orar pela mãe, tem que orar pelo pai, tem que orar pelo tio, é tanta coisa, nossa, às vezes a gente fica até meio perdido. Jesus, ele vai tirar um cochilo, uma pestana, um soninho da noite, soninho da tarde, e naquela hora os discípulos vêm ali, Jesus, o barco está quase afundando. Irmãos, as pessoas que são de Jesus sempre vão ser solicitadas, e nós temos que estar à disposição. Guarde estas palavras no seu coração, as pessoas de Jesus, elas precisam estarem disponíveis para Deus. Elas devem estar disponíveis para o Senhor Jesus. Elas devem estar dispostas a viverem como se suas vidas fossem parte da vida de Cristo nessa terra, como uma grande testemunha do Evangelho. Eu aproximo muitas vezes de pessoas, de amigos, de pessoas de convivência, amigos de amigos, ou conhecidos de conhecidos, que quando eu tenho a oportunidade de semear a palavra, a hora que alguém dá ouvidos para aquela palavra, ali eu tento da melhor forma possível semear a palavra de Deus. Tem um mês mais ou menos, ou um pouco menos, eu fiz uma visita no hospital, espero que o seu Antônio, que está me assistindo, eu creio que todos os dias ele me assiste, acompanha aqui o programa. O Antônio estava com um problema muito sério e pediu oração. Fui até o hospital, orei por ele, intercedi por ele na oração. Creio que a cura completa já chegou. Avisa nós aqui, seu Antônio, avisa pra gente aqui o que Deus fez.
Na oportunidade que eu entrei dentro da sala, ali naquele ambiente de enfermaria do hospital, e orei por uma pessoa, enquanto estava saindo, outra pessoa pediu: pastor, aproveite que o senhor está aqui, ore por mim também, e outra pessoa, ore por mim também, e outra pessoa, ore por mim também. Saindo para fora dessa enfermaria, outra pessoa: pastor, ore também pelo meu pai. Quantas pessoas estão precisando de Jesus, mas faltam pessoas dispostas a querer fazer a obra de Deus. Lá em Lucas 10, deixa eu só ter certeza se é isso mesmo, acho que é Lucas 10 que fala isso. Isso, é isso mesmo. Capítulo 10, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. O que Jesus está instruindo? Você é de Jesus? Você tem achado difícil as tempestades que têm vindo sobre você? Você tem achado pesaroso andar com Deus porque são muitas pessoas necessitadas e você às vezes não dá conta nem da sua vida particular? E você não tem seguido Jesus, você não tem feito o que Jesus ensinou que fizéssemos, porque você só está pensando em você? Jesus disse: quando você perceber que a seara, ou seja, o trabalho, a demanda de pessoas que precisam do Senhor é muita gente. É muitas pessoas que precisam da obra do Senhor sendo realizada por pessoas de Deus, que realmente queiram Jesus, que não queiram um cargo, que não queira nome, que não queira uma nomenclatura antes do seu nome. Que queira sim a realidade, a verdade, levar o evangelho, pregar para aquela pessoa que está perdida, aquele coitadinho que está ali levado à mercê. O diabo diz que vai matá-la com câncer. E você vai lá e impõe as mãos e ora e diz que o enfermo é curado em nome de Jesus. E o enfermo é curado. Só que o Senhor fala: clamai ao Senhor da seara. Quem que é o Senhor da seara? De quem são as almas? É do Senhor. Nós devemos rogar: Pai, envie pessoas que nos ajude a ganhar essas almas que estão perdidas. Envie os ceifeiros, ou seja, envie aqueles que vão colher, que vão trazer, arrebanhar essas pessoas ao Evangelho de Cristo. Gente, nós precisamos despertar, porque Jesus disse, ele fala no versículo de número 2, clamai ao Senhor da seara, mas os obreiros, eles são poucos obreiros. Clame ao Senhor que ele vai enviar os ceifeiros. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Olha, ele está recrutando novos discípulos que depois de um tempo, você deve conhecer bem a palavra, que esses mesmos 70 discípulos, eles fugiram, eles preferiram deixar a obra de Deus. Ou seja, ao invés de se arrebanhar, ganhar mais pessoas para a gente ganhar mais almas para o Senhor, mais pessoas dispostas, os que estão dentro estão saindo. Veja que é aquele dito, né? Quem está fora quer entrar, mas quem está dentro quer sair. Uma das coisas que eu tenho ouvido nos últimos dias, antigamente se batizava os que se convertiam, hoje você precisa converter os batizados. Pessoas que outrora eram perdidas, converteram o seu evangelho, deixaram seus pecados e andaram com Jesus. Hoje deixaram de andar com Jesus e começaram a viver uma vida errante novamente, afastaram-se da obra, não se apresentam nas igrejas mais, já não oram, já não tem mais um coração quebrantado, já não tem os olhos simples, humildes que Jesus nos ensinou que nós tivéssemos. Aí você torna lá comigo em Mateus capítulo 8, versículo agora de número 26, e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Aí ele diz: então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quando Jesus ele se levantou, ele mostrou para os seus discípulos: gente, olha, é difícil, vocês são pessoas de pouca fé. Eu fico pensando às vezes no meu coração, eu falo: Jesus, acrescenta a fé no meu coração, porque eu não quero nunca ouvir do Senhor Jefferson, homem de pequena fé. Talvez nós nos limitamos às nossas cercanias
mas Deus tem para nós toda uma seara para que nós trabalhemos e nós precisamos de pedir a direção dele de como fazer. Como que devemos fazer? Vamos pelo Evangelho, vamos ver nos Atos dos Apóstolos, vamos ver como que Deus trabalhava, como que Deus trabalhou com os seus discípulos. Você é de Jesus, você aceitou Jesus, você faz parte dessa obra. Os Atos dos Apóstolos não acabaram, nós estamos levando a palavra de Deus e você também faz parte disso. Aí ele termina o versículo 27, e aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então veja que esses mesmos discípulos que caminhavam com Jesus duvidavam de quem era ele e do que ele podia fazer. Não duvide, meu amado, não duvide, minha amada irmã. Se você quer aprender a seguir Jesus, siga os ensinamentos dele. O caminho vai ser estreito, não vai ser fácil. O descanso, humanamente falando, será pequeno. Vai ter que se empenhar mais, vai ter que se dedicar mais. Você vai ter que trabalhar o dia todo e muitas vezes fazer uma missão na obra de Deus. E isso por amor, por dedicação, pelo reino do Senhor. Agora, infelizmente, muitas pessoas vão ter que ouvir de Jesus: olha, vocês ainda são de pequena fé, porque ainda não confiaram. E mesmo vendo o milagre, dizem: quem é este que até o mar e o vento escuta, ouve-o? Este é Deus, este é Jesus, que tudo pode, e o impossível está na mão do Senhor, porque a Bíblia fala que o impossível, o Senhor, para Deus, é possível. O único impossível é o que você coloca. Então, aprenda, obedeça a palavra de Deus. Esteja debaixo da ordenança de Jesus. Siga-o e você será bem-sucedido na sua vida ao que diz respeito à sua salvação e à salvação daqueles que vierem até você, porque você anda com Jesus, tá bom?